A gente vai ter a chance, sim, em momento oportuno, em trazer o filho para essa realidade, trazer consciência para ele, mostrar os caminhos certos e, se precisar, sim, a gente vai supervisionar e vai estar um tempo muito maior nos ambientes com o nosso filho para ajudá-lo a estabelecer essa confiança de que ele é capaz de fazer boas escolhas e boas renúncias também. A gente vai instruir o filho nessa parte e principalmente nas próprias capacidades para que ele acredite mais nele também. E isso vai fazendo diferença porque isso norteia, fundamenta, preenche a estima, a admiração que é importante que ele tenha pela própria vida. Ele sozinho não enxerga a realidade e precisa sim da mãe e precisa sim do pai ou de algum adulto que substitua a mãe ou o pai. O problema é que nem sempre o substituto é o mais certo, é uma pessoa mais saudável. Geralmente, quando mãe e pai não se apresentam para buscar esse entendimento e lidar com o filho da forma certa, outro adulto ou um pouquinho mais idade, um pouquinho maior do que o filho, vai se apresentar no lugar da mãe ou do pai e muitas vezes é alguém tóxico, sem moral, sem escrúpulos, interesseiros, que nem se importam se esse jovem vai estar daqui a pouco num buraco ou numa sarjeta qualquer. Esse que é o problema. Muitos jovens, eu vou cuidando das famílias e vejo isso. Aquele que veio substituir a mãe ou o pai que o filho acabou elegendo, porque não teve ali um pai ou uma mãe que buscou esse entendimento, esse lidar da forma certa, alguém vem no lugar, certamente, porque na adolescência algo acontece que é a busca de referencial. Na infância o filho espera que alguém venha, mas na adolescência ele busca quem é que vai dar a referência maior para ele, de maior impacto, de maior força, que vai ser a maior influência na vida dele. Ele está à procura desse alguém, então que possa ser o pai ou a mãe. Que possa ser o pai ou a mãe. Eu digo ou porque muitas vezes são casais separados, ou às vezes um ou outro já foi a óbito, mas sempre tem uma mãe ou um pai aí que busca ter esse entendimento e esse olhar para esse jovem. Então, o problema é esse, que de repente o que substitui não faz os caminhos certos que uma mãe ou um pai faria. Então, só nesse pedaço que eu acabei de falar, você começa a perceber, se conscientizar o quanto você, mãe, pai, é valioso, muito importante na vida do seu filho para enxergar esses sinais de pedidos de socorro e poder realmente, literalmente, socorrer o seu filho adolescente para dar livramento à vida dele. Porque é isso que nós fazemos durante a adolescência. A mãe e o pai que buscam entender e lidar da forma certa com a adolescência do filho, dá livramentos à vida do filho. E temos sinais de alerta. Quais são esses sinais de alerta? Quais são esses sinais que o filho dá que é o pedido de socorro? Vai desde algo simples, como eu dei exemplo do meu próprio filho, essa autoconfiança que é importantíssima ter, porque tem a ver com a autoestima, tem a ver com a autovalorização, mas também no termômetro, quando é exacerbada, muito alta, e meu filho tinha isso, eu preciso tirá-lo das nuvens e trazê-lo para a realidade, para colocar no nível certo. Esse ainda é um exemplo simples. Eu quero dizer para você de exemplos agora de sinais bem mais difíceis. Por exemplo, as expressões de ideias ou de intenções suicidas. Há muitos adolescentes que tomam medicações, falam, vou me matar, vou me jogar, vou me machucar, e acabam cometendo muitas situações ou ideações, né? Passa pela cabeça, vou me matar, vou me enforcar, vou fazer o mal para mim. Vocês vão ver quando não tiver mais a minha presença aqui, todos sentirão falta e vão ver que eu tinha valor, vão me dar valor quando eu morrer. Há adolescentes que chegam a esses extremos, a quase cometer esse suicídio, ou ideações suicidas, ficam matutando dentro da sua cabeça o que poderia fazer para que essa mãe ou esse pai sentisse a falta dele, porque não se sente entendido, compreendido. Olha onde vai o extremo sinal. E muitas vezes fica enfurnado lá naquele quarto, naquela caverna, nem sempre só para ficar abastecido da tecnologia. Muitos sim,
por condições saudáveis, ficam no seu quarto, mas também tem interação, é uma questão que você vai observar, não somente isso, mas vários outros pontos. Então, essas expressões de ideias ou de intenções suicidas, a diminuição ou ausência de autocuidado, de repente seu filho era vaidoso, se cuidava, a gente sabe que no princípio da adolescência, os banhos, né, os cheirinhos azedos acabam ficando um tempo mais, porque tô sequinho, porque vou tomar banho, vou comer de novo, porque eu vou escovar o dente, mas não é desse ponto que eu estou falando. Eu estou dizendo de um filho que tinha uma organização, uma limpeza, um asseio perfumado, uma vaidade, e de repente você vê que está lá mulambento, não toma banho, não escova dente, aquele jeito, não se importa em colocar uma roupa limpa, qualquer coisa serve, esse autocuidado, aí não quer cortar o cabelo, não tem vontade de nada, perdeu as forças, sabe? Nada tem valor, não vê beleza em nada, parece que quase que fica ali meio com maltrapilho e tudo mais. Quando você observa isso, essa diminuição era de uma maneira tão indo direcionado bem, de repente, essa diminuição, a ausência desse autocuidado, o quarto sujo, mas não porque durante a adolescência isso não é prioridade, mas sim porque é um extremo de sujeira mesmo, de acúmulos, coisas acumuladas, e isso não tem valor, nem se importa que está no meio de lençóis tão sujos, ou uma sujeira mesmo no seu ambiente. Você começa a observar que, de repente, isso está muito extremado. Esse é um grande sinal de que coisas não vão bem com esse filho. Mudanças na alimentação ou nos hábitos de sono. Era um filho que se alimentava, tinha até uma alimentação legal. Eles são selecionadores mesmo nessa época da adolescência, selecionam demais os alimentos. Porém, de repente, se observa algo mais extremado. Já não come, pega lá para comer, já não vai, perdendo peso, por exemplo. Ou, na contrapartida, comendo aos excessos, come-se muito mais durante a adolescência. Eu costumo dizer que os meninos, principalmente, na idade do estirão, de 15 para 17 anos, eu brinco, se fizer uma forma de bolo lá com chocolate, come a forma inteira de bolo, porque é uma fome que nunca acaba. Porém, eu estou dizendo de uma fome ao extremo, ao ponto de ir para uma obesidade. E adolescentes com obesidades mórbidas. E o pai e a mãe não estão vendo que o negócio já passou da hora de dar um socorro para esse filho. E onde vai parar isso? Onde vai parar? Observe o pescoço do seu filho. Que coisa roliça é essa? Não tem filhos adolescentes de tão obesos, não tem pescoço. E isso é um índice de doença altíssimo que pode estar acontecendo ali com esse filho. Precisa observar esses sinais. Isso é muito sério, muito grave. Ou magro ao extremo, precisa ir ao médico, observar o que está acontecendo. Olha, os sinais são tão importantes. Alterações fortes no humor. Era alguém que brincava, tem uns azedumes lá, jovem, beleza, faz parte das transformações, oscilações de humor e tal. Eu estou dizendo daquela alteração, não é uma oscilação, é uma alteração impactante de humor. Muito nervoso, muito irado, quando vê, bateu na mesa, quase quebrou o vidro da mesa, socou lá uma porta de vidro, quebrou o vidro na mão, se machucou inteiro. Quantos jovens muitas vezes têm uma oscilação, uma alteração tão intensa de humor que se estiver com uma faca na mão, passa a faca no braço, se bobear, faz isso. Acaba ficando uma situação ameaçadora. Isso é gravíssimo também. O crescente isolamento dos amigos, tinha amigos, até jogava uma bola, até fazia parte do grupo das meninas ali, aquelas conversas e tal. De repente não quer falar mais nada com ninguém, fica quietinho, numa solidão, com a família. Era quem brincava, quem conversava, quem sentava junto. De repente, isolou totalmente. Totalmente. E a gente observa o isolamento quando também tem... Aí você vai avaliando. Tem o ponto natural de... Eles gostam mesmo de usar um capuz e tudo mais. Quando eu atendo adolescentes, eles vêm lá nessa época do inverno, chinelinho com os dedinhos até branco de frio, mas das pernas, do joelho para cima tá lá, com um agasalho, até com capuz. Tem frio do joelho para cima, do joelho para baixo, não tem frio, o que acontece? É natural gostar de um capuz, porque é aquela coisa de continência, de aconchego, por isso também gosto de ficar mais em seu quarto, quietinho com seus botões, pensamentos ali, coisas naturais, mas estou dizendo de algo mais extremo aqui, que também não é natural.
E às vezes é o capuz para se esconder deste mundo, como se pudesse se esconder. E as roupas são todas dessa maneira. E ficar enfurnado naquela caverna daquela maneira, você vai observando esses sinais extremos. Diminuição do rendimento escolar. Até outro dia as coisas iam caminhando, lógico, não vai bem em todas as disciplinas. Uma ou outra tem uma dificuldade natural desse entendimento escolar. Mas, de repente, as notas despencam, de repente, cabulou a aula, de repente não entra para a sala, de repente está lá agressivo com a professora, com os amigos. Alguma coisa no rendimento escolar, e não estou dizendo só de notas, eu estou dizendo de aproveitamento enquanto passa pelo processo escolar. Como é o comportamento desse filho na hora do lanche? E pasmem, na época do ensino médio, as mães e os pais costumam não ir à escola do filho. E depois só fica preocupado com a nota. A nota é o resultado. E durante os 2, 3 meses, o que aconteceu lá? Brigou, socou, xingou, falou um palavrão, empurrou, virou as costas para a diretora, desrespeitou, falta de educação extrema, envergonhou a mãe e o pai lá na escola, porque um aluno que vira as costas para uma diretora, para uma professora, é um filho que envergonha a mãe e o pai, porque a primeira educação vem de casa, não é lá na escola que você aprende a ser educado, é em casa. Então, seu filho está te envergonhando e às vezes não está sabendo sobre isso. E são sinais de que algumas coisas não vão bem. E isso é muito grave. Tudo que é além do limite não é bom, não é saudável. Pode ficar no quarto, quietinho lá, fazendo suas coisas? Claro que pode. Porém, existe um limite. E esses sinais mostram quando as coisas estão fora do limite. Então, é isso que a gente tem que enxergar também. Quarto trancado, quarto que só fica com a porta fechada, tá fora do limite. Tá fora do limite. Precisa ser acessível. O quarto não é outro endereço, é algo que faz parte da casa. Não é outro endereço, é a mesma casa. Não é para ficar algo inacessível. É tudo acessível, tudo faz parte da casa. É filho, é dependente ainda. Então a gente tem que observar esses sinais também.